Olá, eu sou Juliana Cunha, sou psicóloga, sou coordenadora na SaferNet Brasil, sou responsável por um serviço que orienta crianças, adolescentes, pais e educadores que estejam vivenciando alguma situação de violência na internet. O maior número de acessos ao canal de ajuda da SaferNet por pais e responsáveis está relacionado à suspeita de aliciamento, ou como é popularmente conhecido por contatos de pedófilos na internet. Primeiro é importante diferenciar o autor de crime de violência sexual contra crianças e adolescentes da pedofilia. Pedofilia é um diagnóstico clínico de transtorno de preferência sexual, de acordo com a Classificação Internacional das Doenças, o CID-10. Esse transtorno obedece a 3 critérios. Primeiro é ter experiências pessoais recorrentes, fantasias sexuais e desvios de comportamento envolvendo atividade sexual com uma criança pré-púbere, geralmente com idade igual ou inferior a 13 anos, por um período mínimo de 6 meses. Segundo, fantasias e comportamentos sexuais que causam dificuldade ou incapacidade de exercer as funções diárias, em áreas profissionais, sociais, entre outras. E, por fim, ter pelo menos 16 anos de idade, ou ser 5 anos mais velho que a vítima. É preciso um critério de diagnóstico clínico para se reconhecer alguém como portador do transtorno da pedofilia. Já está enraizado no senso comum um imaginário em torno da figura do pedófilo. Eu costumo dizer que o pedófilo hoje é o que foi, em minha infância, o homem do saco. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa figura, mas na minha infância eu ouvia que ao sair na rua eu deveria ter cuidado, porque esse homem poderia me sequestrar, digamos assim. É uma figura muito usada para manter as crianças em segurança. Essa imagem, em parte reforçada pelas notícias da mídia, atribui a todo autor de violência sexual como um portador de transtorno mental. Mas nem todo autor de crime de violência sexual contra crianças e adolescentes é pedófilo. Ele pode ser um familiar, um conhecido, alguém com um laço de confiança com a criança e não ter nenhum diagnóstico de pedofilia. Há uma diversidade de motivações que levam alguém a cometer um crime sexual contra crianças. Uma delas pode ser o fato dele portar um transtorno de preferência sexual. Mas há outros fatores, como, por exemplo, uma cultura que banaliza a erotização precoce do corpo de crianças. Não é possível construir um perfil para quem comete esse tipo de crime. Não há um perfil único e nem sempre há características em comum que tornem o autor de violência contra crianças uma categoria coesa. E como é que eles agem na internet? Esses agressores podem ter perfis em redes sociais e serem usuários de games onde há crianças jogando. Eles podem disfarçar sua identidade, mentir a idade, fingir que também é um menor de idade ou não, apenas se apresentarem como adultos. E a intenção é seduzir, convencer, chantagear crianças de modo a produzir imagens sexuais e cometer abuso sexual infantil online e offline. Uma das estratégias desses sujeitos é, por exemplo, compartilhar imagens com personagens infantis em situação de sexo para naturalizar o sexo na infância. Então é importante prestar atenção a alguns desses sinais. Apesar de ser a principal preocupação dos pais, esta não é a principal ocorrência violenta relatada por crianças e adolescentes. A ocorrência mais relatada pelas crianças envolve casos de intimidação, humilhação e discriminação na internet, conhecido como cyberbullying. O que nos leva a pensar na hipótese
de que muitas das crianças já aprenderam a identificar contatos com adultos desconhecidos e que não necessariamente essa é uma fonte de incômodo para elas. Mas elas não sabem o que fazer quando alguém da sua idade o constrange e discrimina na internet. Ou seja, a percepção de riscos é diferente entre adultos e crianças. Por isso é fundamental os adultos escutarem o que as crianças pensam e como veem o mundo. Saber escutar é a primeira habilidade que os pais educadores precisam desenvolver. Quais são os sinais de suspeita de aliciamento? É importante primeiro prestar atenção se essas crianças recebem contatos e convites para seleção para comerciais de TV ou outros programas infantis através das redes sociais. Convites de amizade e mensagens privadas por adultos desconhecidos em redes sociais também pode ser um indicativo. O aliciador, ele costuma pedir para apagar as conversas e orienta a acessar em horários escondidos dos pais. Se seu filho conversa com alguém que pede para apagar as conversas e acessar escondido, também é um sinal de alerta. Além disso, é bom prestar atenção em mudanças repentinas de comportamento, acompanhada de sinais de medo e de ansiedade. Não necessariamente isso está relacionado com a internet, mas pode ter a ver. Presta atenção e conversa sobre isso. O que as famílias podem fazer se houver algum contato inapropriado? Primeiro, é importante ensinar as crianças a não responder. Se alguém manda uma mensagem privada, é um adulto, ela não conhece, não responde. É importante também bloquear esse contato, reportar a plataforma e pedir ajuda. A SaferNet Brasil, ela recebe denúncias de páginas de abuso sexual infantil que estejam disponíveis publicamente. Para suspeitas de crime de aliciamento sexual infantil, o canal de ajuda pode orientar vítimas a reportar às autoridades competentes, Conselho Tutelar, Ministério Público e Polícia Federal. Peça ajuda em canaldeajuda.org.br.